noite a todos e a todas. É com muito carinho que eu recebo a cada um de vocês para mais uma noite de estudo, do ensinamento das palavras do nosso Mestre Jesus. O GAF está sempre de braços abertos para acolher qualquer um de vocês, em qualquer época, em qualquer situação. Essa abertura, esse carinho é estendido a cada um de vocês. Muito alegre que a gente fica com toda a presença aqui de vocês, para todos que estão nos assistindo e quem posteriormente irá nos assistir através dos canais digitais. Hoje nós vamos falar sobre um tema interessante, que é a parábola do festim das núpcias. E antes de passar a palavra para o nosso querido Wilde, que sempre nos prestigia, tirando um pouquinho do seu tempo para dividir conosco toda a sua oratória, os seus ensinamentos. Eu abri aleatoriamente o livro Fonte Viva, do Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, e eu vou ler para vocês. Tem muito a ver com a palestra em si. O capítulo 17. Cristo e nós. E disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Atos 9, 10. Os homens esperam por Jesus e Jesus espera igualmente pelos homens. Ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. O Mestre, para estender a sublimidade do seu programa salvador, pede braços humanos que o realizem e intensifiquem. Começou o apostolado, buscando o concurso de Pedro e André, formando em seguida uma assembleia de 12 companheiros para atacar o serviço da regeneração planetária. E desde o primeiro dia da Boa Nova, convida, insiste e apela, junto das almas, para que se convertam em instrumento de sua divina bondade, dando-nos a perceber que a redenção procede do alto, mas não se concretizará entre as criaturas sem a colaboração ativa dos corações de boa vontade. Ainda mesmo quando surge pessoalmente, buscando alguém para a sua lavoura de luz, qual aconteceu na conversão de Paulo, o Mestre não dispensa a cooperação dos servidores encarnados. Depois de visitar o doutor de Tarso diretamente, procura Ananias, enviando-o a socorrer o novo discípulo. Por que razão Jesus se preocupou em acompanhar o recém-convertido, assistindo-o em pessoa? É que, se a humanidade não pode iluminar-se e progredir sem o Cristo não dispensa os homens na obra de soerguimento e sublimação do mundo. Ide e pregai. Eis que vos mando. Resplandeça a vossa luz diante dos homens. A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Semelhantes afirmativas do Senhor provam a importância por ele atribuída à contribuição humana. Amemos e trabalhemos, purificando e servindo sempre. Onde estiver um servidor, seguidor do Evangelho, aí se encontra um mensageiro do amigo celestial para a obra incessante do bem. Cristianismo significa Cristo e nós. Com essas palavras, nós elevamos os nossos pensamentos ao nosso Mestre Maior, rogando
que os benfeitores espirituais do GAF possam estar junto ao nosso palestrante, Will, que ele possa ser imbuído de muita luz e de muito amor, para que todas as sementes jorradas neste momento, neste encontro, possa alcançar um terreno fértil em nossos corações e em nossas mentes. Convido a todos a mentalizar e rezar comigo a oração que o nosso Pai nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois vós sois o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Wilde, é com você, meu amigo. Passa a palavra para você. Bom, boa noite, saúde e paz a todos. Boa noite. E que o Senhor possa nos iluminar nas nossas discussões aqui. Hoje, nós iremos falar sobre a parábola do festim de bodas. Se encontra no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 18, nos itens 1 e 2. Encontra-se também, né, em Mateus, no capítulo 22, assim como se encontra em Marcos e Lucas. Eu vou me permitir fazer a leitura da parábola, porque é uma parábola que tem determinados detalhes que são interessantes para que nós possamos posteriormente discutir. Parábola do festim de bodas. Falando ainda por parábolas, disse-lhes Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei, que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram ir. O rei despachou outros servos, com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei embatar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tornou de cólera e, se mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para eles foram chamados não eram dignos dele. E depois às encruzilhadas, e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa, e dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés, e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos. São Mateus, capítulo 22, versículos 1 a 14. Por que eu fiz questão de ler isso daí? Nós sabemos que Cristo sempre nos passou suas mensagens, seus ensinamentos, né? Uma das formas de se passar o ensinamento foram através das parábolas. Mas as parábolas, qual era o conteúdo dessas parábolas? Se nós formos observar, o conteúdo, na verdade, de toda a parábola que Cristo nos ensinava é um conteúdo imperecível, é um conteúdo dirigido aos espíritos, dirigido à imortalidade. São
são lições que nos são dadas para a vida eterna, para a vida espiritual. Então, o que acontecia? Qual é o raciocínio? Ele utilizava sempre das parábolas, pegando fatos do cotidiano, coisas do momento, que se levava à vida espiritual, o que seria a vida espiritual, o que deve ser a vida espiritual, e enfeixando isto de uma forma que todos pudessem compreender naquele instante e também pudesse transcender ao tempo e nos tempos vindouros. Porque, afinal de contas, o conteúdo da parábola é sempre direcionado, e se nós formos observar, é sempre direcionado ao quê? A uma alegria, a uma vida melhor, a uma vida de felicidade no mundo espiritual. Essa é a realidade. Então, esse conteúdo, ele traz aspectos sempre imperecíveis. Então, ele fala para o espírito imortal. Então, Cristo sempre fala para o espírito imortal. Embora estivesse falando para o traje corpóreo, para o traje mortal, ele estava preparando sempre as pessoas para o traje imortal, para a vida espiritual. E, dito isto, nessas parábolas, né, que tem esse conteúdo de falar para o espírito imortal, de mostrar as lições para o futuro, utilizando-se do cotidiano, do dia a dia, a gente tem também que observar que nas parábolas, muitas das vezes choca. Muitas das vezes choca. E a gente pode observar, se a gente for ler aqui, a gente vê, olha, nossa, mandou o exército, destruiu a cidade, né? Amarrou as mãos, atou os pés e as mãos, etc. Isso é violência, isso é uma ode à violência. Mas, o que é isso? Isso choca. Mas por que isto? Porque, através das parábolas, ele queria que nós pensássemos, E essas parábolas, né, obviamente, a gente tem que observar o seguinte, uma interpretação não tão literal, porque as pessoas, às vezes, têm uma interpretação assim um pouco mais rasa, somente a literalidade. Para começar, a linguagem da época era uma que foi traduzida diversas vezes para este momento. Então, a literalidade ela não pode ser absoluta. E segundo, se ele estava falando para as coisas do cotidiano, para a coisa daquele momento, era uma realidade daquele momento que eles compreenderiam, mas que deveria ser transplantado, transcender até nos tempos atuais. Então, para tempos futuros, porque ele não falava só para aquele instante, ele falava para a imortalidade. Então, obviamente, quando a gente vai analisar essas parábolas, e o texto, inclusive, começa, né, dizendo, por isso que eu estou fazendo questão de falar nas parábolas, falando ainda por parábolas, disse-lhes Jesus. Então, quer dizer, está frisando que isso é uma parábola, né? Porque existem parte do texto aqui que choca, e choca para poder fazer pensar mesmo, para poder pensar, para poder refletir. Então, a reflexão mais profunda, quero uma reflexão melhor. Pois bem, então, Cristo, nessas parábolas, mostrava justamente estas direções. E até o Emmanuel, se eu não me engano, no Consolador, ele em determinado momento se pergunta, né, perguntado, o que é parábola? E o Emmanuel diz que a parábola são sementes que desabrocham, né, em determinado momento, tornando-se amor e misericórdia. Sementes que desabrocham, né, e que se tornam amor e misericórdia. Gente, então, na verdade, quando Cristo estava passando, nos falando através de parábolas, as parábolas são as sementes. São as sementes que são jogadas num terreno. Qual terreno? Esse terreno fértil é o nosso coração. É o nosso coração. A nossa, eu estou chamando de coração, mas é a nossa evolução espiritual, né? É o nosso coração. E esse terreno que eu estou chamando agora de coração, que é plantada essa semente, que é a parábola, ela gera frutos. Esses frutos são os frutos da sabedoria. São os frutos da sabedoria. E aqueles que conseguirem, né, e que conseguiram captar, apreender verdadeiramente, né, a semente e transformado, né, no nosso coração e colocou em atividade, gerou os frutos,
são pessoas como Chico Xavier, Madre Teresa, etc. Por quê? Porque eles, então, passaram por um estado evolutivo melhor do que nós. Melhor do que nós. Estão num outro patamar. Conseguiram receber as sementes, receber os ensinamentos, conseguiram fazer com que isso germinasse em seus corações, ou seja, evoluíssem espiritualmente, e geraram frutos, frutos de sabedoria, frutos do bem. Então, essas pessoas e as palavras foram feitas para isso. Ponto. Dito isto, a gente tem que começar, então, a refletir sobre o significado da parábola do festim de bodas ou festim de núpcias, né? E como é que nós vamos refletir? Nós vamos refletir na literalidade do que nós acabamos de ler, nas palavras secas, ou nós temos que, na verdade, buscar também o momento histórico, o momento social, a finalística, a teleologia do que ele dizia. Olha, a literalidade ajuda, mas nós devemos nos transportar, nós devemos nos colocar também naquela época, para saber o significado de determinados atos, de determinadas palavras, de determinadas situações. Porque, com os tempos, né, determinadas palavras mudam até mesmo o seu significado, a sua maneira de ser aplicada. Então, é necessário que a gente vá àquela época, né, quando ele disse, e encontre a essência do que ele está dizendo, do que ele está dizendo. Isso se faz necessário para qualquer tipo de interpretação. Não basta exercermos uma interpretação literal. Tem que existir uma interpretação histórica, sistêmica, teleológica. Temos que buscar a essência do que está sendo dito. Bom, então, dito isto, o que eu quero dizer? Vocês observam que a primeira coisa que ele fala é em um casamento. É em um casamento. E o casamento aqui, logo ao início, equipara-se como o reino de Deus. Então, o casamento é o reino de Deus. Mas por que isso? Mas por que isso? Aí é por isso que nós temos que buscar lá a origem. Se nós pegarmos os profetas antigos, como Isaías, como Jeremias, como Oséias, eles irão nos indicar, irão nos explicar que o casamento possuía, né, o significado de integrar-se com Deus. Então, o casamento, para aquele primeiro século, né, para aquele primeiro século da vida cristã, o casamento naquela época era uma integração com Deus, era o maior momento de integração do homem com a divindade. Então, por isso é que ele compara o casamento ao reino de Deus. Ele faz a metáfora do casamento ser o reino de Deus, porque o casamento era para o pessoal daquela ocasião, e isso é provado em vários e vários textos, o casamento era o ápice do encontro do homem com Deus, da integração do homem com Deus. E se vocês forem observar, Cristo, ele apareceu pela primeira vez, a aparição primeira de Cristo foi em Caná, na Galileia, festa de casamento, porque era o momento de maior integração do homem com Deus. E lá, Cristo, quando, né, transformou água em vinho, né, etc., quando ele fez isso, o que ele queria? Né? Foi interpelado, eu não me recordo mais por quem, ele disse que, aquele instante, ele queria trazer a alegria, que o momento era de enaltecer a alegria. Essa alegria, ela, na verdade, vem no sentido de felicidade. E por que isso? Nós já estudamos em outros capítulos, etc. Porque a verdadeira felicidade não é deste mundo, a verdadeira felicidade é do mundo espiritual. Porque as palavras são para as ligações do mundo espiritual. E a integração com Deus, que é o simbolismo, então, por isso esse simbolismo, o casamento é a integração com Deus, a integração com Deus é que vai nos proporcionar a felicidade, que vai nos proporcionar a alegria. Então, se nós formos observar, quando nós falamos nas parábolas das virgens, das 10 virgens, nós também estamos falando de casamento. Então, para aquela época, a maior festividade de integração
de integração do homem, né, com Deus era o casamento. Era o casamento. Então, por isso que na parábola é jogado o casamento, que era a festividade de integração. E é interessante, se vocês forem observar também, lá na primeira aparição de Cristo, né, João Batista fala, esse aqui é o noivo. Esse aqui é o noivo. O que significa isso? Isso significa o seguinte, noivo é porque nós estamos noivando. Por que nós estamos noivando? Nós somos a transição. Nós somos a transição. Nós estamos noivando até hoje. Nós ainda não casamos, nós ainda não nos integramos com Deus. Então, é por isso que lá, na primeira aparição em um casamento também, se falou, isso aqui é o noivo. Aí as pessoas dizem, por que falar que é o noivo? Porque nós ainda não nos integramos com Deus. Então, hoje nós estamos noivando, nós estamos na transição, nós estamos noivando, e vamos noivar por muito tempo, a gente está enrolando o casamento, a gente está enrolando para chegar nesse casamento, nesse altar, não é? Então, é esta a situação. Então, a situação de casamento é justamente isto, é nesse sentido de que se faz necessário nós nos integrarmos, nós nos conectarmos a Deus. Ponto. Bom, mas, gente, impacta demais, choca demais. Se a gente for observar, choca demais quando ele pega e faz aqui. Sabendo disso, o rei se tornou de cólera e mandou contra ele seus exércitos, exterminou os assassinos, queimou a cidade e mais à frente ele ata os pés e mãos, etc. Mas o que quer dizer isto? Por que chocar? Porque se a gente for pegar o pé da letra, fala, peraí, né? Casamento, festa, está contrariado, manda matar todo mundo, queima a cidade, que coisa violenta é esta? Então, é esse tipo de interpretação que nós não podemos deixar passar. Porque quando vocês observam, né, inicialmente foram convidados para o casamento, ou seja, foram convidados para integrar-se, né, com Deus, os convidados especiais. Especiais para a fase mortal que se pretende chegar à fase imortal. Esses convidados especiais que não são tão especiais, recusaram-se, né? Então, daqui um pouco nós vamos ver muitos, né? Muitos chegam, poucos escolhidos, como é que é? A expressão fugiu aqui. Muitos chamados, mas poucos escolhidos, certo? Poucos escolhidos. Então, quando ele chama todo mundo, né? Chama os especiais, esses especiais que não são tão especiais recusam-se a ir ao reino de Deus. Mas por que se recusam a ir ao reino de Deus? Ir ao encontro da felicidade, ir ao encontro da vida eterna? Porque não estão prontos. Não estão prontos. Ainda não são, né, espíritos prontos para uma vida de felicidade, para uma vida plena, para a vida espiritual. Não estão prontos. Então, o que ele faz? Ele convida a todos indistintamente. Convida a todos indistintamente. Todos para irem. Certo? Todos para irem. Ponto. Mas, gente, por que destruir? Por que destruir a cidade? Olha, na verdade, essa destruição da cidade, o que ele quer dizer é o seguinte, olha, nós temos que sair dessa fase transitória que nós estamos, dessa fase espiritual ainda, né, pequena, e darmos um passo maior. Essa é a questão. Tanto é que nosso planeta Terra, nós sairemos da fase transitória para a regeneração, etc. Não é isso que nós já estudamos? Então, a finalidade é mostrar que, olha, vocês têm que sair disso daí. Nós temos que destruir, nós temos que acabar com essa transição, né? Com essa suposta, porque raciocinemos nós, vamos pegar nós aqui. A gente pensa que é bom demais da conta. Né? Eu reúno lá no GAF, eu assisto o Wilde falando,
certo? Ah, eu faço oração, ah, eu de vez em quando dou uma cesta básica, eu não sei o quê. A gente pensa que é bom demais, bom nada, não somos nada, não. Entendeu? Nós estamos igualzinho esse convidado especial que ele chama, né? E se recusa, certo? Porque nós somos convidados o tempo inteiro e nós recusamos o tempo inteiro. Nós somos convidados para as obras, nós somos convidados para a melhoria, e a gente, às vezes, faz um ato e dá 2 passos para trás, porque não aprendeu ainda, né? Porque quando aprende, não dá passo para trás, né? A aprendizado é só para frente. Então, é isso, né? Nós somos convidados o tempo todo e o tempo todo nós recusamos. Então, o que ele está dizendo em destruição é destruir, é justamente isso, essa fase transitória. Chega de ficar nessa fase. Vamos dar um passo na evolução espiritual. Vamos crescer. Vamos crescer. Venham para cá. Venham se integrar a Deus. Venham para o casamento. Venham para a festa. Venham para a alegria. Venham para a felicidade. Venham para a vida espiritual. Pois bem. Aí chega-se, então, nessa festa, né? Vários são convidados, todos são convidados. E é lógico que há de se esperar, por isso que o texto choca, né? Quando você convida todo mundo indistintamente, então vai chegar gente mal vestido, bem vestido, feio, bonito, pobre, rico, né? Não é isso? Vai chegar gente do quanto é jeito, certo? Então era de se esperar que se chegasse. Aí, de repente, vem no texto, né? Vem na parábola e fala assim, ó, você não está vestido adequadamente, fora, põe para fora, ata os pés, tá aqui, atalhe as mãos e os pés e lançai das trevas exteriores. O que é de relevante nisso? O que é de relevante nisso? Vamos raciocinar. Quando você chega no reino de Deus, você se integra à lei divina, à vida divina. Você está chegando no reino de Deus, você está na vida espiritual. Então, nós temos aqui nessa vida material uma veste, essa aqui, a nossa matéria. Mas nós vamos para a vida espiritual, será outra veste, será outra vestimenta, será outra roupa, será outra essência. Nós vamos ter que evoluir. Então, o que aconteceu? É que chegando lá, certo? Esse que é atado, né, e que é retirado, é porque ele ainda não vestiu a veste nupcial, ou seja, ele ainda não se integrou com Deus, ele não casou-se com Deus ainda. Ah, mas como isso? Vocês se lembram, por exemplo, no Nosso Lar? André Luiz vai, desencarna, e aí o André Luiz, ele chega por lá, pede para trabalhar. Aí o que ele era? Certo? Presta atenção. Quem é você, Wilde? Né? Quem é você? Aí logo, o que a gente responde? Ah, quem sou eu? Eu sou o Wilde. Não, mas o que você faz? Aí logo a gente sempre coloca primeiro, ó, eu sou juiz, sou professor, sou isso, sou aquilo, sei o quê, papapá. Essa é a minha situação terrena. Lá, isso não vale nada. Isso não vale nada. Então, o que aconteceu com o André? Quando o André chegou lá, queria trabalhar, não sei o quê, falou lá, eu sou médico, pensando que já ia trabalhar como médico. Não é isso? Aí, recordando, né, o Clarice com jeitinho, mostra para ele que o negócio não é bem assim, Aí uma enfermeira, né, esqueci o nome aí fugiu o nome da danada, certo? Vira uma espécie de tutora dele, e aí ele a veste dele, né, a veste dele foi o quê? Ele se tornou auxiliar de enfermagem, ele começou a auxiliar os enfermeiros de lá. É isso que ele se tornou. O que é isso? Ele teve que vestir uma humildade e relembrar-se de que lá, aquela roupa, aqueles trajes, aqueles títulos, tudo aquilo que ele dava tanto valor aqui, lá não terá mais esse valor. Então, o traje de núpcia, o traje que a gente veste na vida espiritual é outro. O traje que nós vestiremos quando nós desencarnarmos são as nossas obras do bem, e não a nossa posição social, e não a nossa posição econômica. São os nossos trajes do bem. E mesmo sendo pessoas boas, né? Chega lá. E aí, Will, desencarnou hoje? Desencarnei. E aí, o que você vai fazer, uai? Vamos ao tribunal aí para poder decidir. Vamos fazer uma sessão aí agora para decidir agora
quem nós vai mandar lá para tal lugar, etc. Não, não é assim não, não é assim não, não é assim não. Se você quiser, nós vamos fazer o seguinte, você vai começar limpando ali o chão do fórum, aí depois, entendeu? Então, depois você vai, nós vamos pensar se dá para você fazer algum julgamentozinho assim, vamos começar com as calças bem pequenininhas, certo? Então, então, na verdade, quando se fala nesses trajes, esse traje nupcial, é justamente isso, né? Ele queria dizer que não estaria pronto, né? Não estaria pronto, aquele cidadão não estava pronto ainda, certo? Para aquela vida espiritual, para a vida de felicidade, para a vida de luz, certo? Há um texto de Enoque que ele fala mais ou menos assim, que os eleitos, né? Os eleitos cearão, né? Que os eleitos por Deus, por Cristo, cearão, descansarão e se alegrarão com o Filho do Homem para todo sempre. E eles vestirão as vestes da glória, se transformarão nas vestes da vida. Então, o texto de Enoque é mais ou menos isso, que os escolhidos cearão, descansarão, vestirão as vestes da glória, que serão as vestes da vida. Qual é essa glória? Essa glória é a tal da felicidade que vem da festa, da alegria que vem da festa, mas essa alegria, essa festa, é a integração com Deus, é a nossa evolução espiritual. É a nossa evolução espiritual. Então, esse é o X da questão, né? Então, quando nós estivermos vestindo o traje nupcial, é porque, na verdade, nós evoluímos e estamos vestindo justamente o quê? As obras do bem que aqui fizemos e poderemos, então, né, lá fazer um outro tipo de trabalho, né, continuar a outra atividade. Então, essa é a glória da vida, porque a vida é eterna. As vestes da glória da vida são as vestes espirituais. São as vestes espirituais. Pois bem, e quando ele fala aqui, então, atai-lhe as mãos e os pés e lançai nas trevas, etc. Aí fala assim, gente, que ato danado de violência, como é que faz um exemplo desse, né? Extermina a cidade, põe o cara para fora da festa, amarra, ata, joga para fora, vai ranger os dentes, sofrimento, etc. Não, gente. Isso é o choque da parábola, né? Isso é o choque da parábola, é a finalidade da parábola, para que possamos entender. É aquilo que eu estava falando sobre o André Luiz, aquilo que eu brinquei, né? Do que eu faço hoje, do que eu vou fazer lá, certo? Lá, no máximo que vai ser, é limpar o banheiro lá do fórum, certo? E aqui, certo? O que acontece? Quando o André Luiz, no nosso lar, ele foi trabalhar para auxiliar os enfermeiros, sendo que ele era um médico, né, dos bons aqui na vida terrena, o traje dele daqui na vida terrena era de médico dos bons, certo? O que acontece? A primeira coisa que fez foi amarrá-lo, ou seja, ó, você deixe de espernear. Esse é o sentido da parábola. Você deixa de espernear. Esqueça os seus títulos, as suas honras, as suas homenagens, aquele traje da vida terrestre. Você está sendo desabilitado. Aqui, o traje nupcial é outro, aqui o traje divino é outro. Aqui não é esse posicionamento. Aqui é a obra do bem. Então, esse esse atar, né? O cidadão que estava sendo traje de núpcia vem nesse sentido, no sentido de que você tem que ser desabilitado, você tem que se desapegar, esquecer, né, vamos dizer assim, os posicionamentos que você possuiu na vida terrena. O traje nupcial é outro, é a linguagem do amor e do bem. E olha, toda os textos, na verdade, eles sempre vêm indicando, olha, a felicidade não é deste mundo, né? A felicidade é na vida eterna. Eles vêm indicando que a plenitude, que a alegria, que a vida eterna, certo? É que verdadeiramente nos fará bem, porque nós vamos nos desapegar dessa involução, desse atraso espiritual, certo? Então é isso. Nós então teremos nova roupagem. Pois bem, continuando então.
quando a gente, quando a gente fala nessa questão de veste, né? Veste espiritual, nós temos que começar a refletir. Por que este texto foi tão duro? Por que essa parábola foi tão dura? Vocês podem observar que poucas palavras chocam a gente, igual essa chocou. Por isso que eu fiz questão de ler a parábola. Porque quando você lê a parábola e lê apenas literalmente os significados literais das palavras, sem se enquadrar, que quando a gente faz um enquadramento, né, um enquadramento histórico, mostrando que o casamento é a integração com Deus, mostrando isso tudo nas escrituras, nos livros antigos, mostrando que isso tudo tinha uma ligação, certo? Mas a gente fizer na literatura, é matar, é destruir cidade, é amarrar, é jogar para fora, é sofrer, ranger dos dentes, é sofrimento. Não é isso? Mas, o que isso quer dizer? Olha, gente, será que vocês estão se preparando para vestir o traje nupcial? Nós estamos nos preparando para vestir o traje espiritual? Nós estamos nos preparando para sair do noivado para o casamento? Será que nós podemos participar dessa festa, dessa vida espiritual, dessa vida divina? Que a mensagem é essa, certo? Ele está nos convidando, olha, convido a todos, venham para integrar-se com Deus, venham para a vida eterna, mas não se esqueçam que vocês têm que estar aqui vestindo os trajes nupciais, os trajes da vida espiritual, ou seja, a evolução espiritual. Como é que nós estamos hoje? Como é que está a sua veste, Zé Marcelino? Como é que está a sua veste, Ângela? Luísa, né? Wilde? A minha, eu estou achando que eu fiz a barra numa calça, sabe? Eu dou só a barrinha, não tem a calça, não, gente. Eu fiz a barra numa calça, certo? Ou tem um cós, uma coisa assim, sabe? Então, o texto, né, a parábola, para mim, nos leva a essa reflexão. Será que nós estamos nos preparando para trocar de veste? O que eu estou fazendo para vestir a traje nupcial e não merecer ser amarrado, ter os pés e mãos atados e colocado para fora, né? Porque convidado eu estou sendo. Convidado eu estou sendo. Certo? Mas o que eu estou fazendo? Então, é essa grande indagação que eu quero falar, dizer com vocês. E, olha, gente, tomara, né, que nós possamos evoluir, tomara que nós possamos sair dessa transição, tomara que verdadeiramente nós possamos vestir, dentro de um período bem breve, né, esse traje nupcial. Ah, um detalhe que eu me esqueci antes de eu encerrar. As festas de casamento naquela época eram 7 dias. Eram 7 dias, ou seja, para um período de hoje que são poucas horas, né? Então, era uma eternidade a festa. Então, a festa é para durar por muito tempo, tá? É para durar por muito tempo. Bom, meus irmãos, essa mensagem que eu quero passar para vocês, e eu vou dar um jeito de começar a costurar meu traje, viu? Porque eu não estou querendo ser expulso da festa, não. Boa noite. Ô, Hilde, nós agradecemos do fundo do coração essas suas palavras tão bem explicadas. Cada metáfora realmente é difícil o entendimento dessa parábola, né? Se for deixar somente pela literalidade dos termos, fica bem complicado. E você nos trouxe com maestria mesmo esses ensinamentos. Nós queremos agradecer muitíssimo. E lembrando novamente, reafirmando a todos, né, que para a gente captar esses frutos da sabedoria, é preciso que a gente receba essas sementes com muito amor. Como, né? Preparando esse terreno para que possa ter o privilégio dos frutos, né? Que eles vão desabrochar, com certeza, se a gente fizer por onde, né? Porque o casamento deve ser muito lindo com o reino, lá no reino de Deus, que a gente possa costurar nossas vestes cada dia um pouquinho, né?
para que ela fique firme, não se deteriore a qualquer vento, né, que venha soprar por aí. Muito agradecido, viu, Hilde? Eu que agradeço mesmo. Muito obrigada. Muito bom Agora nós estar com vamos vocês. passar para o segundo momento do nosso encontro de terça-feira. Eu peço a todos que fechem os olhos. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso mestre maior, entrando em conexão com o divino que há em nós, prestando atenção na nossa respiração. Sempre que a gente inspirar, vamos inspirar paz, amor, misericórdia, tranquilidade e expirar dor, mágoa, solidão, inquietação, angústia. Vamos nos permitir esvaziar destes sentimentos nocivos que não nos levará a caminho algum. Isso. Vamos deixando esvaziar, sair de nós todas essas palavras mesquinhas, pensamentos e emoções que prendem a nossa felicidade. Inspirando profundamente, vamos imaginar a cor rosa, rosa claro, que é a rosa, é a cor da suavidade, do amor, e essa cor luminosa, rosa claro com prateado, vem descendo pelo topo da nossa cabeça e penetrando todo o nosso ser, perpassando a nossa corrente sanguínea, todos os nossos tecidos, ossos, músculos, e vai penetrando cada pedacinho, percorrendo cada ínfima partícula do nosso DNA. Permita, nesse instante dessa limpeza, uma luz agora dourada, a luz crística, que ela possa fazer ressurgir dentro de nós a centelha divina. Porque quando falamos em semente, temos em mente que um pequenino grão de mostarda carrega em si uma árvore frondosa, assim como nós somos semelhança de Cristo, nós também carregamos essa luz. Que essa luz possa nos tomar por completo, para que a gente, além de nos beneficiar, que nós possamos também levar a todos aqueles que se comprazem conosco, que cruzam o nosso caminho, que a gente possa levar até eles um pouquinho de esperança, de fé, de entusiasmo pela vida. Respirando fundo. Vamos respirando fundo, deixando o amor percorrer nossos corações, sentindo que tudo que a gente ouviu hoje possa penetrar profundamente nessa terra adubada por nós, sabendo sempre que quando nós vamos fazer qualquer plantio, é necessário arar e esterroar a terra. Esse arado machuca, dói, vai rasgando a terra para preparar a futura colheita. Então, que todos nós, nesse momento, possamos agradecer cada sofrimento,
cada angústia, cada vicissitude que nós temos que enfrentar na vida para que a gente possa um dia colher a sabedoria, podermos fazer parte do reino de Deus. E assim, é com alegria que respiramos profundamente, sentindo que todas essas palavras dessa nossa parábola, dessa mentalização, se faz presente no nosso ser e que possa continuar conosco durante a semana, durante os dias da nossa vida terrena. Que assim seja, se conosco, Senhor, hoje, amanhã e sempre. Que as águas colocadas ao lado aí de cada um de vocês possam, neste momento, ser magnetizada, fluidificada, que Deus possa colocar nesse líquido benfazejo todos os nutrientes, todos os bálsamos, lenitivos, remédios, tudo que cada um esteja necessitando neste momento que nós estamos passando. E elevando os nossos pensamentos, mais uma vez, a todas as pessoas enfermas que passam por esse momento difícil do Covid, doenças mentais, físicas, emocionais, que cheguem até ele o consolo e o bálsamo. Meu Deus, creio em Ti, Senhor. E juntos, vamos cada um de nós fazer a nossa parte pequenina que seja, que sendo um grão de areia, nós fazemos parte dessa praia imensa que é o universo. Agradeço a todos a presença e conto com vocês para a próxima terça-feira. De coração, Wilde, muito obrigada e a todos vocês pela presença. Obrigado, obrigado. Deus. Fiquem com Deus, gente. Obrigada. Obrigada também, viu, professor? Boa noite a todos. Boa noite.